Aqui, você teve uma vida muito difícil, mas você teve sucesso nisso. Você teve medo na hora que você começou? Não, medo não. A gente tinha receio, não é isso? A gente sempre procurou desenvolver o sentimento da conquista. Você geralmente é testado para ver qual é a diretriz que você vai desenvolver na sua vida, não é isso? Muitos preferem as doações, né? Eu optei pela conquista, tá certo? E desde muito criança eu sempre tive esse espírito de conquistar. Primeiro conquistar valores, recursos para poder ajudar minha mãe, entendeu? Que é uma pessoa humilde, uma pessoa que veio como imigrante, não é isso? E esse foi o primeiro passo, né? Então, no primeiro passo a gente consegue ser assim vitorioso. Por que não interpretar que os próximos passos também venham a ser vitoriosos? É isso? E é o que eu faço até hoje. Eu sempre interpreto que os próximos passos que eu vou desenvolver e dar serão passos vitoriosos, tá certo? Eu costumo falar assim, que é difícil a gente sair da nossa zona de conforto, né? E acho que o primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo, não sei se a gente acaba se viciando e querer sempre ir além, subir um degrau, subir outro degrau. Foi mais ou menos isso, né? Não há dúvida nenhuma. Ninguém fica rico de repente, a não ser se conseguir acertar na loteria, não é isso? Na Mega Sena, que também não é fácil também. Que é bem difícil, né, na verdade? Então, é sempre uma trajetória. Você tem que construir e pavimentar o caminho que você vai perseguir, aquilo que você deseja alcançar, não é isso? Sempre procurando estabelecer metas. Essas metas é que vai fazendo com que você intensifique essa corrida para você chegar na sua meta final, que não existe. A meta final não existe. Não existe, né? A meta final é o caixão, entendeu? Essa que é a verdade. Verdade. Você é conhecido por investir muito em ações. Você se lembra da primeira ação que você comprou? Olha, uma das primeiras ações, eu até vou fazer um breve relato. Desde 1969 que a gente procura desenvolver uma atividade no mercado de valores. Naquela ocasião, logo que se iniciou o pregão viva voz, lá no pátio do colégio, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de ações, uma quantidade ínfima, né? Nós tínhamos algumas empresas do setor de energia elétrica, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, a Light, a CESP, a Força e Luz Cataguases Leopoldina. Tínhamos algumas empresas como Aços Vilares, Indústrias Vilares, Maná, enfim, tinha uma série de empresas que não existia um elenco de papéis, muito embora já existisse Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Belgo Mineiro, enfim, uma série de papéis, não é isso? E naquela ocasião, ainda nós não havíamos interpretado que o mercado de valores ele poderia nos proporcionar uma renda mensal capaz de nos dar um padrão de vida que a gente sempre desejou. Por volta de 1972, 1973, antes disso, a gente comprava, vendia, está entendendo? Tinha essa matriz de investimento. Comprava, tinha um lucro, vendia. Então, eu fui concluindo que esse não era o melhor procedimento. Então, em 1972, quando ainda existiam inúmeros fundos de previdência privada, tais como GBOX, Montefiore da Família Militar, Pereira Barreto, Providência, enfim, inúmeros fundos. Eu cheguei numa conclusão que comprar uma previdência privada talvez não pudesse ser o melhor procedimento. Então, o que eu fiz? Eu tentei
tentei montar um projeto, um programa que me proporcionasse, dentro da estratégia de uma previdência, ou seja, aplicar sistematicamente, não é isso? E tentar um resultado extraordinário, ou bom que fosse. Eu realizei um ensaio, peguei 10, foi um ensaio teórico, evidentemente, mas eu peguei 10 funcionários, fiz com que eles aplicassem aquilo que era do INSS durante 30 anos, e cheguei à conclusão que o pecúlio que eles chegaram, que eles chegariam a formatar, não dava para sustentar 2 anos. Isso ainda se agravou um pouco mais. Por quê? Porque eu interpretava que a Previdência nada mais era que uma provedora de recursos para fazer com que o indivíduo tivesse o mínimo para a sua sobrevivência. Aliado a esse problema negativo, que a Previdência não estava estruturada para prosseguir, além de 2 anos e meio naquela ocasião, eu verifiquei o seguinte: o cidadão que se aposentava como funcionário público, na verdade ele deixava de trabalhar como funcionário público, ele ia ganhar o mesmo salário que se ele estivesse trabalhando. Então, eu percebi uma coisa interessante: a Previdência, ela não ostentava só o caráter de provedora, ela ostentava também o caráter de empregadora, está correto? Então, eu me animei ainda mais a tentar fazer alguma coisa que pudesse ser diferente disso. Eu tentei alguns investimentos, naquela época nós tínhamos letra de câmbio, enfim, e algumas aplicações, e eu cheguei numa conclusão interessante: quem é que tinha, ou quem reunia condições de se aposentar em caráter assim sustentado? Eram os proprietários de empresas, tá certo? Os donos, os controladores, assim como a estrutura Klabin, a estrutura Suzano, enfim, uma série deles, né? Então eu resolvi fazer o seguinte: eu me apaixonei pela tese de também ser como eles, só não querendo ser o dono, e ser um pequeno dono, certo? Fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquilo, não cultuando a questão de eu ser um acionista minoritário, e sim um pequeno dono. Porque o acionista minoritário, ele corre até o risco de vender as ações, e o pequeno dono, se ele parafrasear o dono, ele não vende as ações.